Bom, boa noite, por enquanto, meninas apenas. Ainda estamos aguardando o restante da sala, mas eu gostaria de começar com vocês o nosso debate em relação ao trabalho que vocês entregaram. Eu li todos os trabalhos e eu acho que vale a pena o debate deles, um a um, rapidamente. Apenas para vocês alinharem um pouco a questão das expectativas e também uma outra também darem as opiniões em cima das temáticas. Tá legal? Bom, acho que alguns de vocês entregaram já com capa, com o RA de vocês, com o nome da temática. Eu acho que isso é bem legal porque vocês vão acabar construindo embaixo com o passar do tempo. À medida que o semestre vai evoluindo, vocês vão evoluindo com o trabalho, e a ideia é mesmo essa, que vocês continuamente estejam desenvolvendo o trabalho de vocês. Bom, vou começar aqui. A Patrícia já está aqui? Sim. Patrícia Pereira. Tá, o seu foi o primeiro trabalho que eu li hoje, Sustentabilidade na Decoração. Eu gostei bastante da temática do seu trabalho. Eu achei bem diferente. Meninas, a Patrícia está se propondo a fazer modificações nos móveis e revitalização e reuso dos móveis. É isso mesmo, Patrícia? Professora, só que eu já comecei isso eu comecei isso no começo da quarentena, porque eu vi em grupo no Facebook e eu vi que as pessoas jogam móveis fora, eletrodoméstico, que pode servir para uma outra coisa que a gente nem imagina. E às vezes um papel contact já muda a decoração completamente, tanto que eu fiz na minha casa. Patrícia, e pessoal que já, vamos falar assim, que está nessa mesma situação que a Patrícia, pergunta importante, você tem como recuperar, por exemplo, o estado atual? Porque uma das coisas que é premissa para esse trabalho é a gente fazer o diagnóstico do estágio que estamos e para onde a gente vai chegar no final do semestre. No teu caso, é do estágio que estava na quarentena, vamos falar assim, no início, e para depois como que isso vai evoluir para frente, né? Como que isso se desenvolve. É possível isso ser averiguado? Patrícia? Oi? Alô? Alô, você está me escutando? Sim. Se é possível alterar, mudar alguma coisa na minha casa, no caso? Não é alterar na sua casa, não é alterar. Por exemplo, eu não entendi. Com o que você começou? Que tipo de imóveis você começou? Eu comecei? Porque você vai ter que descrever vamos falar assim, todo o seu passo a passo. Entendi. Mas aí eu já posso colocar o que eu já fiz, né, no caso. Você pode colocar o que você já fez, e aí você vai incrementando. Mas é importante você conseguir descrever o que você já fez. Sim. Tá bom? Tá bom. Bom, vamos então. A Milena já chegou? Não, a Milena ainda não chegou. Janiele? Janiele? Olá, professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Só um minutinho, professora. Pronto. Pessoal, a Janiele também fez uma proposta bem diferente, que é sobre descarte de medicamentos e a questão da contaminação. Tudo aquilo que a gente descarta, existe uma possibilidade de contaminação ou de poluição. E ela deu vamos falar assim, eu queria que você falasse um pouquinho, Janiele, da tua proposição. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, professora, eu escolhi porque eu trabalho na área, né? Eu trabalho na Drogaria São Paulo, e eu vejo, assim, que os clientes, eles ainda têm muita dúvida sobre o descarte correto do medicamento, né? Eles chegam lá com muita dúvida, e eu vejo que não é um tema muito abordado, assim, na sociedade. Eu percebo isso por mim mesmo, né? Porque antes de entrar
na rede, eu não compreendia muito e não sabia da importância, né, de descartar corretamente o medicamento, onde eu poderia deixar esse produto para que não contaminasse o ambiente. Então, devido essas dúvidas dos clientes que eu atendo, e até a minha, e creio que da minha família também, que a partir daí eu comecei a ensinar o meu esposo, a minha prima, como que faria para não jogar no lixo, né? E a partir daí eu fui elaborando, eu pensei nessa ideia, que eu acho que é um tema pouco falado e que é de suma importância, que medicamento é algo que em algum momento da vida eu creio que alguém vai utilizar, já utilizou, e que muitos não sabem como que faz corretamente o descarte deles. Sim, sim, você está correta. Muitas pessoas não sabem, inclusive mais para frente, né, quando a gente estiver no final do não só você, mas todos vão ser super incentivados, até por motivo de nota, e o coordenador adorou a ideia, a gente fazer cada um o seu vídeo no YouTube para a gente divulgar lá no canal da Aldara, da professora Aldara, do Cantinho do Reuso. Uhum. Então, que vamos falar assim, eu acho que vocês chegaram a assistir a indicação que eu fiz? Chegaram a olhar a página? Eu assisti, professora, Eu no mesmo assisti dia. também, professora. O que vocês Boa acharam? noite, professora. Boa noite. Eu assisti a da kombuchinha lá, nem sabia da existência disso. Parece que a gente está tomando refrigerante. É sério. Você já tomou? Já. Ah, Não tá. só me ensinou a fazer, mas ela trouxe para mim. Nós somos, além de colegas de profissão, nós somos bastante amigas. Ah, entendi. É diferente, nunca tinha visto. Não É posso bem nem botar pra minha mãe, então ela vai querer. E se vocês procurarem nos supermercados, gente, a tal da kombuchinha não é uma coisa barata, não. E o que, assim, só pegando o exemplo, é algo que dá para ser feito. Ela é mais amarguinha, então, assim, não é doce como um refrigerante, mas ela tem aquela questão da gaseificação, e que ela fica com gás natural e ela faz muito bem. Então, existem pessoas que têm essa questão de, vamos falar assim, de serem viciadas em refrigerante. E então a kombuchinha ela vem como uma, digamos, uma opção natural, uma opção e que ajuda bastante essas pessoas também. Fora todos os efeitos positivos que ela tem para a regularização de intestino e as coisas boas que ela traz para a nossa saúde. O que eu achei também, professor, bem interessante é que, assim, como eles colocaram, né, o Cantinho do Reus, um espaço pequeno, não precisa de um espaço tão amplo para fazer coisas assim que um vai ajudando o outro. Aquilo que você não usa pode servir muito para outra pessoa. Aquela é uma troca, né? Na verdade. Aí eu achei muito bacana. Eu também não conhecia a kombucha, né? E tipo, é super traz super benefícios, né, para o intestino, para o regulamento intestinal e tal. Achei bem interessante. Sim, tem outros vários, mas tem o próprio conceito do reuso, ele é bastante interessante. Muitos de vocês eu vi que vão utilizar o conceito de reutilização dentro do trabalho de vocês. O exemplo da Patrícia é um deles, é um exemplo de reuso, bem típico de reuso, e eu achei bastante bem criativo o teu trabalho, Patrícia, porque, puxa, a gente às vezes fala de reuso, por exemplo, de uma garrafa PET, mas você falou assim, não, móveis. Aí eu falei assim, puxa, móveis, tem coisas muito maiores que podem ser abordadas que muitas vezes não são. E eu achei muito interessante. Bom, a gente tem aqui a Milena trouxe a parte de separação de lixo, o Ricardo também trouxe lixo como temática, reuso de embalagens, a Bruna dos Santos também trouxe.
é que eu estou vendo na minha listinha aqui, eu acho que vocês abordam uma temática que ela não necessariamente a mesma, mas elas são muito parecidas. Então eu queria que vocês falassem, nessa ordem que eu falei, um pouquinho da temática de vocês. Milena, vamos começar? Milena? Milena? Bom, enquanto a Milena não aparece, o Ricardo está por aqui? Ricardo também não. Bruna, reuso de embalagens. Oi, professora, boa noite novamente. Então, quando eu pensei no reuso de embalagem, é porque assim, eu pego muito pelo meu dia a dia mesmo, sabe? Aqui em casa, no meu trabalho. E eu vejo, como eu coloquei no trabalho, né? Eu vejo que tem um descarte, assim, até grande de embalagens que eu vejo que podem ser reutilizadas. Que eu até já fiz também algumas vezes antes da quarentena. Aí eu achei muito interessante, eu acho um tema que é muito importante também, porque diminui assim muito, né, o que a gente joga no lixo. E é uma forma também de ajudar o meio ambiente, enfim, de várias formas. Aí eu achei um assunto bem interessante para ser abordado. Milena, eu vi que você não está conseguindo falar. Bom, pegando aqui um pouquinho do que a Bruna falou e lendo o trabalho de vocês, da Milena, do Ricardo, da Bruna, então a gente tem a questão do descarte, vamos falar assim, seja do lixo ou aquilo que não é lixo. Uma coisa que é importante no trabalho de vocês é vocês fazerem um diagnóstico do que é a situação atual. Vamos falar assim, o que isso quer dizer? Bom, não é separado, então fotografem. Não é separado. Qual que é o volume? Esse tipo de coisa vocês vão precisar identificar. Por quê? Porque o próximo passo que a gente vai dar, vamos falar assim, entre de hoje para as próximas 2 semanas, gente, é essa identificação da situação atual. No caso da Patrícia, por exemplo, a identificação da situação antes da quarentena. Por isso que eu pedi, vocês vão precisar conseguir identificar para poder dar o encaminhamento daquilo que poderiam ser possíveis soluções para transformar de um lugar que estamos hoje para um lugar onde pretendemos. Então, possíveis soluções. E aí a gente vai criticar essas soluções, criticar que eu falo assim, puxa, tem mais alguma coisa que a gente pode inserir, ou isso não vai dar certo, isso pode ser trabalhado dessa maneira ou dessa outra forma. Esse é o objetivo da nossa próxima discussão. Por isso que eu estou pedindo Sim. para vocês abrirem os microfones, porque cada um está contando um pouquinho da sua história. Eu estou interferindo com base no que eu li, e com base na experiência que eu tenho em relação a, vamos falar assim, a esses tipos de projeto, e vamos falar assim, é a nossa vida real, né, gente? Então, por exemplo, às vezes vocês vão identificar que, puxa, tem uma pessoa dentro da casa de vocês que faz uma separação de lixo e a outra não. É importante vocês saberem isso. Por quê? Porque vocês vão trabalhar isso de maneira diferente. Então, vamos falar, o nosso próximo passo é um diagnóstico. Eu falo, diagnóstico é a fotografia da situação, é bater uma foto e aí a gente vai analisar essa foto. O passo que estamos agora é identificação do problema e caracterização desse problema. Então, vocês estão colocando aqui diversos problemas em relação à sustentabilidade que, vamos falar assim, estão muito próximos da nossa realidade. Tem outros vários, né, gente? A gente só não vai falar assim, vamos salvar a floresta amazônica daqui, porque a gente está bem longe da floresta amazônica, não dá para a gente ativamente fazer um movimento de modificação. Mas se a gente começar a mudar a nossa realidade, aos poucos, vocês vão vendo que a gente muda a realidade de muitas pessoas. Bom, passado então o Ricardo, a Milena e a Bruna, eu ainda vi aqui descarte de óleo de cozinha, desperdício de alimentos que a Rayane, a Bárbara, a, a, a deixa eu ver, a Daila,
A Letícia falou de alimentos e água. A Miriam, ela falou de fome versus desperdício. Miriam, não ficou claro o que você vai fazer. Eu entendi que você deu um panorama muito legal sobre fome e desperdício, mas vamos falar, qual é a ação prática? Assim, tipo, tá tendo muito desperdício na sua casa, tá tendo muito desperdício na comunidade. Esse nível, eu falei do da Miriam, mas tem vários outros, tá, gente? Porque o da Miriam em específico, como eu mexo muito com desperdício de alimentos, eu deixei um asteriscozinho aqui. Mas não é nada em relação à Miriam. Muitos de vocês vão se identificar com esses comentários. Por isso que eu estou abrindo a aula fazendo comentários. Eu não estou chegando dando nota, eu estou chegando da gente fazendo um alinhamento para o nosso trabalho e quando eu falo nosso trabalho, porque estamos desenvolvendo todos juntos, tá? Ele ir evoluindo. À medida que vocês evoluem, a tendência é que vocês vão melhorando todo o processo de vocês. Então, o que vocês escreveram nessa aula, sim, vocês vão olhar de novo essa semana e vão melhorar e vão construir em cima. E é uma contínua construção, um contínuo desenvolvimento. Então, talvez vocês sintam um pouco de falta, mas eu estou acompanhando o desenvolvimento de vocês, mas eu vou dar a nota só no final do bimestre, da primeira nota, e depois a segunda nota, a mesma coisa. O que isso tem de... o que para vocês isso é bom? Porque à medida que eu vejo vocês melhorando e evoluindo, eu vou ver que, puxa, como pessoas e como projeto, o trabalho evolui. Se vocês estagnam, a nota vai ser proporcional ao desempenho, né? Então, ao invés de dar nota toda semana, eu vou evoluindo com vocês. E aí eu faço esses feedbacks, tá bom? Então, é muito importante que vocês coloquem o problema. Acho que, assim, no caso da Miriam, ela até já se adiantou, porque ela caracterizou o problema, e nem todo mundo só apresentou qual que era o problema. Então, por exemplo, puxa, se a gente pensar, existe um problema em casa de lixo. Da forma como eu estou descartando lixo. Eu, Fernanda, eu não estou separando lixo. Então, a minha proposição é fazer a separação de lixo e levar na coleta seletiva ou verificar se o prédio tem, ou até fomentar o prédio a fazer. Esse pode ser uma caracterização de problema. Mas aí, vamos falar assim, esse é o pano de fundo, essa é a nossa realidade. E cada um de vocês está varrendo uma realidade diferente, isso é muito legal. Muitas em comum, mas muitas coisas bem interessantes surgiram aqui dos projetos de vocês. E aí, mas por trás do problema que vocês identificaram na vida de vocês, existe alguma coisa. Então, assim, puxa, existe a temática do reuso, existe a temática do desperdício de alimento, existe a temática do descarte de medicamentos, do descarte indevido de óleo, da parte de economia de água, então o desperdício de água, o mau uso da água. O que mais que dá para a gente citar aqui? Também tem a questão do meio de locomoção. Eu também fiquei encantada com a ideia da Roberta. Roberta, você pode comentar? Professora, posso? Na verdade, eu parei para analisar tudo que a gente fazia aqui em casa com as pessoas que eu convivo, como foi orientado. E aí eu comecei a observar que a minha mãe, ela já separa o lixo, meu pai pega bastante no pé da gente com luz acesa, com chuveiro, e ela também reutiliza o óleo. Eu falei, caraca, não tenho nenhum ponto a levar adiante. E eu comecei a perceber, né, entre meu namorado e meu pai, assim, que a gente mal faz as coisas andando. Vai na padaria, vai de carro. Vai descer a rua, vai de carro. Ou, né, alguém vai de moto, enfim. E aí eu comecei a observar isso. Eu acho que a gente é assim, né? Digo que eu não dirijo. Mas quem está ao meu redor faz sempre a locomoção de carro. E aí eu até comentei com meu namorado essa semana. Aí de manhã ele levantou e foi na padaria, ele colocou até em caps lock no WhatsApp. Fui a pé. Eu falei, isso aí, tá? Aí ele falou assim, eu tô precisando andar mesmo. Mas aí foi essa percepção que eu tive, que a gente se locomove muito pelo
veículo, né? Eu até coloquei uma observação que hoje é difícil você colocar aí, compartilhar, né, carona, optar por usar o transporte público, porque a gente está num cenário atípico. Mas eu acho que é válido levar isso para uma vida talvez normal após pandemia, né? Então foi nesse sentido que eu quis pensar no que eu também posso fazer. Hoje, como eu não dirijo, eu faço muita coisa andando. Mas talvez inspirar o pessoal que está comigo, que vive comigo, é legal. Eu queria levar isso e até fiquei em dúvida se isso seria um ponto a levar. E aí falei assim, vou colocar um comentário aqui no Word, mas eu falei, vai ficar mais confuso ainda e eu preferi não fazer. Mas foi nesse sentido mesmo. Então, eu achei bem interessante, porque você fez o relato, eu entendi e falei assim, bom, ela tá... E é uma coisa bem de vanguarda, tá, Roberta? Porque as pessoas, assim, aqui no Brasil a gente anda muito ou do transporte público ou anda muito de carro, né? A gente tem muito congestionamento. Não que não aconteça em outros países, mas a popularidade por exemplo, do andar a pé, do uso da bicicleta, em outros países é muito maior. Seja porque existem vias para isso, né? Mas seja também por outros incentivos e por uma questão de conscientização. E eu acho interessante você trabalhar essa temática. A questão é que você vai ter que, vamos falar, já que você já começou a fazer uma ação de modificação, ainda não sabemos qual, mas você vai ter que caracterizar o como que era antes. Então, assim, puxa, por exemplo, os trajetos que vocês faziam durante a semana, né? Que fazem durante a semana, o mercado é quantos quilômetros, a padaria é quantos quilômetros. Esse tipo de referência, de referências ao seu redor, por quê? Porque você vai acabar trocando, fomentando algumas trocas. E aí a gente vai verificar assim, puxa, quantos quilômetros talvez você ou a sua família deixaram de andar? Quanto que será que isso é em conversão de gasolina? Quanto que será que isso é em menos, vamos falar assim, menos emissão de gases? E por aí vai. Dá para a gente levar por essa abordagem. Tá legal? Pessoal, dúvidas? Não, professora, por enquanto está tranquilo. Por enquanto está tranquilo. Maria Alice. Oi. Alice, você falou de economia de água, mas eu entendi que já fazia. Isso, aqui em casa a gente... eu até coloquei um relato que acontece aqui em casa, é bem frequente, por sinal, porque eu coloquei sobre o reuso da água, né? Uhum. Tinha que ser algo que a gente não faz e tem que fazer. Porque você vai fazer vamos falar assim, como se fosse uma pesquisação, né? Então vai colocar uma realidade. Por isso que eu estou te perguntando, porque eu entendi que vocês já fazem e fazem muito bem, obrigada, né? Sim. Tudo certinho. Então, eu falei assim, poxa, será que eu acho que vale a pena você repensar, Alice, em alguma outra questão, ou até verificar e começar verificar isso e verificar a ação, por exemplo, dos vizinhos e tentar, vamos falar assim, mobilizar os seus vizinhos, por exemplo. Isso seria uma possibilidade. Sim, interessante. Eu vou tentar ver uma outra forma de encaixar, né, isso da forma correta, então. Já que dessa forma que eu estou fazendo, já está ok e tá seguindo bem, pelo menos aqui. Ou posso tentar adaptar, sei lá, em algum parente próximo que eu tenho acesso, e aí eu verifico se ele consegue também fazer essa mesma ação que eu faço aqui em casa. Isso, a mesma coisa que eu descrevi para a Bruna, você vai ter que descrever situação, na verdade, todo mundo, né? De situação atual e aonde você quer chegar. E aí você vai delimitar um plano de ação e vai começar a controlar. Certo. Então, todo mundo vai passar por essa etapa. E essa etapa de, vamos falar assim, puxa, caracterização do problema, que é o próximo que vocês vão fazer. Então, assim, ao final da nossa, vamos falar assim, da nossa aula de hoje, vocês vão ver que o último slide vai falar um pouquinho sobre o avanço. Então, quem tiver que fazer adaptações no projeto, gente, façam.
vocês vão poder mexer no projeto de vocês ao longo do bimestre inteiro. Isso não é um problema, tá? Realmente é uma construção, é um método construtivista esse. Mas já façam as modificações, porque à medida que, vamos falar assim, que vocês vão avançando, vai ficando cada vez mais difícil modificar algumas coisas mais básicas. E aí, a próxima coisa que vocês vão ver é a caracterização da temática. Então, assim, puxa, a escassez de água, o reuso, o desperdício, a poluição do ar, a poluição sonora. Então, vamos falar assim, esses temas que estão rodeando a gente. O descarte ou não descarte, ou a falta de regras de descarte de medicamentos. Então, isso vocês vão abordar nesse próximo relatório de vocês. Eu vou compartilhar agora a nossa tela aqui e vou iniciar a aula. Por isso que eu queria saber, vocês têm mais alguma dúvida sobre o que foi feito? Gostariam de comentar algum trabalho que eu não comentei diretamente? Professora, só um minuto. Professora, deixa... pode falar, Miriam, depois eu falo. Desculpa. Então, assim, eu acho que eu só não tinha entendido essa parte. Então, ali no meu trabalho, eu tenho que colocar como era antes e o que eu busco de melhoria ou as melhorias que vão acontecendo ao longo do tempo. E aí, eu posso me incluir, colocar minha casa, é isso? Então, Miriam, a primeira parte qual que é o problema? Na minha casa ou na minha comunidade, na minha igreja, na minha empresa, as pessoas descartam muito alimento indevidamente. Tá. Existe muito desperdício de alimento. Vamos colocar assim. Tá. Aí você vai começar aí você vai falar, por que você escolheu esse tema, né? Porque é importante. E aí você vai começar a caracterização. O que eu estou pedindo na aula hoje, para vocês fazerem para depois, é o que você já fez. Que é falar sobre a fome, desperdício de alimentos, como que essa temática é importante. Legal, bacana. Então, a gente só está adequando. Tá bom, legal. Obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta, professora. Esses trabalhos que a senhora não comentou, que está indo no caminho certo? Que precisa de ajuda? O que acontece, Bárbara, por exemplo, o seu também é sobre desperdício de alimentos. Então, eu peguei e fiz um apanhado de todos os trabalhos de desperdício de alimento, fiz vamos falar assim, um comentário geral. Sim. O da Miriam tinha uma coisa que chamava uma atenção em relação a isso. Vamos falar assim, essa parte de caracterização e ela ter antecipado um passo. Então, de modo geral, eu acho que eu passei por praticamente todos os temas. Professora. Tá bom, era só essa dúvida, tá? Sim, Gustavo. Você falou do da Maria Alice, né? Que ela abordou, acho que ele disse o mesmo tema que eu, que foi o desperdício da água. Só que o desperdício da água é um tema que eu já trato aqui em casa, né? E vem passando de geração, assim, meu pai, né? Uhum. Então, eu não sei se a senhora viu tem algum feedback para mim. Gustavo, eu acho que cai exatamente no mesmo, vamos falar assim, entre aspas, problema dela. Como vocês tratam há muito tempo já e já fazem super bem, a minha, vamos falar assim, a minha sugestão seria ou você tratar vamos falar assim, com vizinhos, com família, com gente que não trata e aplicar aquilo, vamos falar assim, fazer o diagnóstico neles e aplicar as coisas que vocês estão fazendo já e averiguar, ou fazer uma mudança de temática. Porque senão vocês não vão conseguir mensurar o processo de vocês durante o semestre. Entendi. Não é que... Obrigado. Não estou dizendo que o trabalho de vocês e que a temática de vocês não seja interessante, porque ela é interessante, ela é super legal, é que vocês são muito bons, vocês já estão fazendo. Tô brincando, gente. Todo mundo aqui eu tenho certeza que faz alguma coisa dentro das próprias práticas. Mas trazer uma coisa que já está muito enraizado na família de vocês, talvez vá criar empecilhos para vocês mensurarem depois. Dá para fazer? Dá.
Mas aí vocês vão ter que buscar a conta de água de antes de vocês É iniciarem. que, Pode falar, é Bárbara. que pela conclusão que eu tiro desse trabalho, é que a senhora está pedindo para a gente como se fosse uma adaptação de algo novo para a gente, né? Um exemplo no caso de desperdício de comida, que é o que eu estou fazendo. Hoje, a minha realidade é o desperdício. Eu faço, às vezes, mais do que o que deve ser feito, e às vezes acaba desperdiçando, jogando fora, porque não tem quem vai comer. Então, para mim, é como se fosse uma reeducação naquilo que a gente está vivendo, né? Sim, Bárbara. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trato do desperdício de comida na minha casa há bastante tempo já. E aí eu parei. Realmente eu desperdiço muito pouco alimento na minha casa, mas eu parei para olhar, porque eu compro tudo pouquinho, né? Tudo muito mensuradinho para não. E aí eu comecei a ver que eu estava gerando muito lixo em função da forma com que eu estava comprando. Então, por um lado, eu não estava gerando uma coisa, e aí eu olhei o outro, e eu comecei a tratar o desperdício junto com o lixo que vem, vamos falar assim, que vem em relação a ele por conta dos pacotes. Então, vamos falar assim, sempre tem alguma coisa. E por isso que eu tô falando para vocês, não precisa ser uma coisa gigante, gente. Eu acho que, assim, os temas que vocês escolheram são ótimos. Em casas, por exemplo, que tem mais pessoas, é mais fácil tratar o desperdício de alimentos do que, por exemplo, numa casa onde tem uma ou duas pessoas. Por quê? Porque você só tem que mobilizar ou você mesmo, ou você tem que mobilizar só mais uma pessoa dentro do teu engajamento. Então, todos vocês vão ter um desafio e tanto durante esse semestre de conscientização. Então, é a autoconsciência, vocês formularem planos de ação, verem como a sustentabilidade está muito perto na nossa realidade, como a gente pode contribuir não só com a nossa vida, né? Mas também influenciando quem a gente ama, quem está ao nosso redor, quem trabalha, com quem a gente trabalha. E é isso que eu estou pedindo para vocês. Agora, Alice, Gustavo, gente, se, por exemplo, a sala inteira tivesse trazido uma temática que, poxa, a gente ponderando aqui, puxa, vai ficar difícil, vamos trocar, é para aqui que estamos, entendeu? Então, assim, é para isso que eu inicio a aula, assim, a gente abrindo um debate e não simplesmente apontando coisas boas e ruins e atribuindo nota. Isso daqui é um processo de crescimento de todos nós. Não estou falando, é individual de vocês, das famílias de vocês, nós como turma, eu como professora de vocês, como alunos, e com toda a graça, vamos colocar vídeos de cada um de vocês, do que vocês criarem, do que vocês fizerem, do que vocês mobilizarem, tipo do Cantinho do Reuso, para colocar lá no canal. É isso, um dos entregáveis que vocês vão ter vai ser uma mídia, vamos falar assim, uma mídia social em relação à sustentabilidade, em relação ao projeto que vocês estão fazendo. Professora. Inclusive, acho. Professora. E quem vai primeiro? Vamos lá. Professora, pelo que eu vejo do trabalho, eu gostei bastante, porque era algo que eu sempre tive muita dificuldade. Eu vejo que isso é o começo de uma pesquisa científica, onde a gente encontra um problema e depois a gente vai atrás de uma solução. A minha dificuldade é buscar as fontes. Eu tenho muita dificuldade, sempre tive essa dificuldade em buscar as fontes. Se você vê pelos números que eu coloco no trabalho, eu tentei buscar ao máximo números e estatísticas, e eu tive essa dificuldade. Você dá alguma sugestão por onde procurar, pelo site do IBGE, ou tem alguma outra fonte de pesquisa, quando a gente fala de números, seja ele de qualquer tema? Uma das sugestões é que vocês deem Google Escolar ou Google Acadêmico, né? E aí vocês coloquem as palavras-chave, deem um Google, vocês vão achar artigos científicos em português. Se vocês quiserem sofisticar um pouco mais, vocês coloquem a palavra em inglês. Então,
por exemplo, desperdício, waste, food waste, desperdício de alimentos, ou desperdício de alimentos, ou food loss. No caso de desperdício, tem o site da FAO, que é a organização da ONU, né, para alimentos, para alimentos e para agricultura. No caso de, se a gente pensar no reuso, eu consigo ver com a Aldara alguma bibliografia específica disso. Eu não tenho aqui, mas se a gente fizer isso, colocar no Google Acadêmico, coloca assim, no Google Acadêmico, dá um Enter. Aí ele vai entrar, vocês colocam ali. Aí, na fonte de pesquisa, vamos fazer melhor. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, professor. Sim, Sim. Quando eu abro aqui, ó, vocês enxergam? Sim. Estão Sim, vendo? também. Sim. Google. Aí, fontes de pesquisa, se a gente pensar, se vocês quiserem fazer uma iniciação científica, vocês são super bem-vindos, tudo bem? Mas é uma coisa que tem que partir de vocês em relação ao projeto. Eu não vou obrigar ninguém a transformar em iniciação científica. E aí a gente coloca aqui, ó, Google Acadêmico. Estão vendo? Dá o Enter. Eu não tô vendo sua tela, não. Não? Eu tô. Eu também. Eu também. Vocês viram que Eu vou apareceu sair e entrar novo pra ver. Google Escolar? Sim. 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 E aí coloca, Sim. ó, food, ó, no meu food waste. Aí aqui vai abrir um monte de, vamos falar assim, de artigo científico falando disso. Bons artigos, eles são bem citados. Então, o número de citação diz muito sobre os artigos. Agora, isso eu coloquei em inglês. Vamos colocar desperdício de alimentos. Vocês viram que a quantidade de citação é muito menor. Então, vale a pena, sempre que puder, utilizar os dois. Então, assim, ó, tem desperdício de alimentos no Brasil, desperdício de alimentos em escolas, fome, dados no mundo. Então, essa é uma temática que ela é muito presente, né? E aqui vocês podem colocar reuso de água e vai vir. Então aqui vamos falar assim, é um lugar que ele é um intermediário entre o Google normal e uma base de dados de artigos científicos. Professora, me tira uma dúvida, por favor. Aquele que está em inglês, a gente consegue colocar ele em português aí mesmo ou não? Traduzir ou não? Então, aí o que eu acho? Food waste, vamos voltar para ele. Aí vocês vão entrar aqui no PDF dele. Não dá para puxar ele em português porque a publicação dele é em inglês. Professora, quando a gente está na página do Google Escolar, embaixo da barra de pesquisa tem qualquer idioma e pesquisar páginas em português. E aí acredito que ele só vai linkar as páginas que estão traduzidas. Então, se você clicar só aquelas que estão em português, é só aquilo que está traduzido, ou só aquilo que foi publicado em português. Se vocês colocarem, como eu coloquei em inglês, vai aparecer tudo que tem publicado em inglês. Eu sempre acho que é bom vocês peguem aquilo que está em português, que vai ser mais fácil, mas não deixem de pesquisar fontes que estão em inglês, porque elas geralmente são mais ricas e elas são mais, vamos falar assim, mais atuais. Então, ó, o que acontece? Quando vocês veem
quando vocês veem uma coisa como essa, o que é possível ser feito? Usar o Google Tradutor para vocês conseguirem traduzir e entender o que está sendo dito. Isso é possível, isso não é um problema. Aqui é uma apresentação, no caso, não é nenhum trabalho científico. Tudo bem? Professora, Hum? dá também para fazer, você, por exemplo, você entra no site em inglês, aí você copia e cola no Word, aí no Word, através do Word, você consegue traduzir todo o texto. Sim, você consegue. A questão é que é o seguinte, vocês acharam o arquivo traduzido. Aham. Pelo amor de Deus, não copiem o texto traduzido para o trabalho de vocês, porque isso se chama plágio. Não, eu falo assim, só em questão de traduzir, Não. entendeu? Sim, isso é uma prática bem comum. Eu só estou já alertando para vocês não fazerem isso. Ah, sim. Mas Professora, vocês podem tanto fazer isso. que a Miriam perguntou aí exemplo de dados, tal, no meu trabalho mesmo, eu fiz mesmo de cabeça, né? Não fui atrás de fonte, nada. É interessante, né, colocar no trabalho. Isso, aí vocês vão ter que colocar, sim, vocês têm que colocar da onde vocês tiraram, né? Sim. Então, por exemplo, vocês pegam um dado de, no mundo é desperdiçado 25% daquilo que é produzido. Esse é um dado da FAO, tá? E aí vai colocar a frase assim, ó. Vamos supor que esse é o trabalho, tá? Hoje desperdiça-se aproximadamente 30% de todo o alimento que é produzido no mundo. E aí, eu estou colocando aqui uma fonte, FAO 2011. Aí, nas referências bibliográficas, vocês vão ter que apontar qual que é o estudo de onde vocês tiraram. Vocês sabem fazer essas referências bibliográficas? Pessoal? Não, eu não sei. Tá. Eu vou colocar, então, um material para vocês, um manual, ou um link de um manual para vocês terem uma ideia de como que se faz isso. Porque quando a gente faz site, quando a gente faz livro, quando a gente faz artigo, tem maneiras diferentes. Tudo bem? Mas eu vou achar um compiladinho, coloco para vocês, disponibilizo para vocês na plataforma como material complementar, e aí vocês vão trabalhando isso ao longo do semestre. Aí não fica difícil. Professora, só uma questão, desculpe interromper. Se a gente quiser fazer algum tipo de modificação nesse trabalho que já foi entregue, não tem problema, né? Problema algum. Ok, não tem obrigada. Aliás, eu encorajo vocês, assim, irem progredindo com o trabalho de vocês, à medida que, vamos falar assim, que a gente vai fazendo esses comentários. Então, com a senhora explicando, aí eu comecei a ter mais ideia do que incrementar, né? Do que colocar no trabalho que já tinha entregue. Não, e a ideia é justamente essa, é que a gente consiga ter esses bate-papos sobre os trabalhos de vocês em parte da nossa aula, e aí parte da nossa aula é teórica, porque aí eu consigo dar um feedback para vocês e vocês já tirarem as dúvidas em sala de aula, mesmo que virtual. Por isso que eu falei assim, à medida que vocês evoluem, ótimo, o trabalho está evoluindo. E eu tô acompanhando. Ó, para vocês não falar que não, ó. Eu fiz a anotação de todos os trabalhos de vocês, um a um. O que cada um fez, qual que foi a evolução de cada um. E aí eu vou colocando na planilha. Na semana que vem, a mesma coisa. E aí eu vou fazendo o acompanhamento da evolução do trabalho de vocês, da evolução de vocês também como alunos. O que importa para mim é que vocês, vamos falar assim, evoluam a ponto de ter um excelente trabalho no final do semestre. E não simplesmente acertem todas as aulas. Tá bom? Sim, entendi, obrigada. Bom, vamos partir para a Professora. nossa aula. Sim, claro. Fale, Rodrigo.
Professora? Rodrigo? Sim. Desculpa, eu estava cortando. A senhora conseguiu verificar o meu trabalho? Tem algum feedback? Rodrigo, você falou sobre a redução do consumo de copo descartável na empresa, não é? Ou não? Rodrigo, Cortou, não entendi. você vai falar sobre a redução do consumo de copo descartável na empresa. Você vai fomentar a troca. É isso? Isso. Eu achei muito legal a sua ideia. As pessoas usam copo descartável e você vai tentar vai tentar mudar a cultura, é isso? Vai fazer uma proposição de mudança cultural. Rodrigo? Gente, alguém tá ouvindo o Rodrigo ou só eu que não tô conseguindo ouvi-lo? Não tô ouvindo, professora. Não tô ouvindo. Ele mandou uma mensagem agora. Ele mandou aqui e falou que tá cortando, professora. Tá. Ele saiu, acho que ele vai tentar entrar novamente. Eu vou fazer uma proposta, então, para o Rodrigo. Ele tem um trabalho muito bom e parece que a proposta dele é bem interessante, só preciso entender melhor se é aquilo mesmo que ele escreveu. Eu vou seguir com a nossa aula e aí, ao final da aula, eu acho que diminuindo o fluxo de pessoas aqui na nossa sala de aula, eu consigo orientá-lo melhor. Pode ser assim, pessoal? Vocês escrevem para o Rodrigo uma mensagenzinha, que eu acho que vai ser melhor para ele se eu conseguir conversar efetivamente com ele. Vamos seguir? Bom, Ok. o que vamos falar na aula de hoje? O que a gente vai ser capaz de discutir? A gente vai entender um pouco sobre a gestão tradicional e como que ela evoluiu em relação à gestão responsável, o que é a gestão responsável. Nós vamos identificar habilidades necessárias para ser um gestor responsável, conduzir tarefas tradicionais de gestão de planejamento, organização, liderança e controle, mas de maneira responsável. Em outras palavras, gente, a gente tinha uma maneira de fazer as coisas, não tinha? Vocês escreveram até com exemplos no trabalho de vocês. A gente vai passar a fazer as mesmas coisas, mas com um outro olhar. E a gente vai desenvolver algumas habilidades aí no meio do caminho, mas a gente vai ter um planejamento, uma organização, uma liderança sobre outras pessoas e controlar os resultados para atingir essa forma responsável. Então, no final das contas, no final dessa aula, o que eu vou querer é esse produto, esse planejamento que vocês vão desenvolver. Bom, o que é a gestão responsável? A responsabilidade pelos impactos sociais é uma responsabilidade de gestão. Não em razão de ser uma responsabilidade social, mas porque é uma responsabilidade empresarial, e aí que a gente está se referindo à empresa. Tá? E os gestores, eles devem converter as necessidades da sociedade em oportunidades de negócios rentáveis. Bom, aqui a gente está falando de um ambiente bem empresarial e a gente está esquecendo, se distanciando um pouco da nossa realidade, da nossa casa. Alguém tem algum exemplo de uma necessidade que foi convertida num negócio? Professor, eu acho que muitos dos aplicativos que foram criados ultimamente, tal, tipo, sobre o Uber e tudo mais, algumas necessidades de mobilidade e até mesmo algumas necessidades de entrega, logística, que foram se aprimorando. Logística, entrega, as plataformas do qual a gente está conversando hoje, gente, foi uma necessidade convertida em um negócio rentável. Quando que a gente poderia imaginar que conseguiríamos ter uma aula ao vivo, presentes, numa sala teoricamente fechada, mas cada um na sua casa? Talvez essa não fosse uma realidade o qual a gente pensou. Tanto que o primeiro semestre a gente fez uma adaptação, todo mundo às pressas. Hoje já é muito mais tranquilo, mas foi uma necessidade que tivemos. O Uber é um excelente exemplo também disso, a necessidade de mobilidade
e também o compartilhamento dos veículos, então uma otimização do uso do automóvel. A questão das bicicletas, que a gente tem as bikes do Itaú, do Bradesco, que estão aí em São Paulo, mas isso lá fora também é muito presente, é a necessidade de mobilidade de uma outra forma, e você não ter o ativo. Então, você pega, vai, destrava a bicicleta, faz o que você tem que fazer e devolve a bicicleta. Também, vamos falar assim, é uma questão de gestão responsável, uma questão de você pegar e, vamos falar assim, e modificar uma realidade a partir de uma necessidade e transformar em um negócio rentável. Mas existem negócios que eles não necessariamente eles são só rentáveis, eles são responsáveis, mas eles têm a característica de serem organizações sem fins lucrativos. E aí eu vou pegar o exemplo do desperdício, que aqui ainda é pouco fomentado, mas ele também acontece, que é o quê? Muitas empresas, elas pegam e doam o alimento que sobrou. Vamos falar assim, não necessariamente para o consumo humano, porque isso existe, parece que uma lei, parece que existem problemas aí institucionais relativos à questão da doação de alimentos. Mas eles podem ser reutilizados como o quê? Como, vamos falar assim, como adubo orgânico, como, vamos falar assim, alimentação para pets e refazer, vamos falar assim, reformular e fazer o reuso desses alimentos e dar uma nova destinação. E isso isso pode ser rentável ou não rentável, mas quer dizer que o quê? Dá um tratamento para a questão do desperdício. E o desperdício, eu não estou falando das casas, a gente tem desperdício nos supermercados, nos restaurantes, nas padarias, dentro da cadeia de suprimentos como um todo. Bom, pergunta. Professora, me ouve bem? Estou te ouvindo. Tá. Dentro dessa lei de doação, de desperdício, eu vi uma matéria, alguns anos atrás, que resumia essa lei dizendo assim, se eu, empresa, ou eu, pessoa física, doar um alimento a uma instituição, enfim, e uma pessoa, ou um grupo de pessoas passarem mal por conta daquele alimento que eu estou doando, a minha empresa vai ser processada por isso, né? Então, o que eu tinha visto na matéria é que hoje muitas empresas preferem descartar o alimento, muitos restaurantes, enfim, preferem descartar o alimento a se responsabilizar por isso. Eu acho que deveria ter um órgão do governo só para regulamentar e absorver isso, né? A empresa quer doar, então eu pego o alimento. Acho existe uma desinformação nesse caso, tá? Aí, então, muitas pessoas e muitas empresas afirmam isso, né? Mas, por exemplo, se a gente for todo mundo na padaria tomar um lanche, vamos supor que hoje é o nosso último dia de aula e a gente voltou à aula normal, e a gente sai da nossa sala de aula e vai tomar um lanche. E acontece que a sala inteira passa mal. Volta para casa passando mal. E aí? A gente comprou o lanche. A maioria das pessoas não... A maioria das pessoas não reclama. Então, assim, é preciso verificar essa regulamentação certinho, porque há aqueles que contradizem em relação a isso, porque é muito mais fácil também você simplesmente descartar do que dar o tratamento devido. Não só fácil, como mais barato. Então... Sim. Eu acho que existe aí uma desinformação pelas outras coisas que eu já ouvi, mas é uma questão que precisa ser pesquisada com maior profundidade. Entendi. Bom, fundamentos da gestão e da evolução para uma gestão Prime, então uma gestão responsável Prime. A gente tem que a gestão responsável, ela está dentro do tripé da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental. Vamos falar assim, esses são os pilares da sustentabilidade. A gente tem que a responsabilidade vamos falar assim, otimizar os valores dos stakeholders. Vocês sabem o que são stakeholders?
São as partes interessadas, tipo nós, fornecedores? Muito bem, muito bem. Vocês já sabem o que é stakeholders. São todas as partes interessadas, dentro da empresa e de fora da empresa. E o outro pilar da gestão responsável é a questão da decisão moral, é a questão da ética. Então, e o que é ética, gente? Ética é aquilo que você faz quando ninguém está olhando, ninguém está te vigiando. Então, se você quer saber se a sua atitude ela é ética ou ela não é ética, pergunte-se internamente antes de fazer alguma coisa. Se alguém estivesse olhando, ou se ninguém estivesse olhando, eu ia fazer a mesma coisa? Tá certo ou não tá certo? Esse é um bom parâmetro para a gente não ficar aqui filosofando sobre o que é ética antes da aula propriamente dita de ética. E o que é um negócio prime? Negócio prime é aquilo que leva em consideração, então, vamos falar assim, fazer parte desse tripé da sustentabilidade, então, ter gestão social, econômica e ambiental, otimizar os valores dos stakeholders ali envolvidos, então, ter responsabilidade por essa otimização e agir de forma ética. E a gente vai para cá. Bom, e aí a gente pode, vamos falar assim, categorizar, vamos falar assim, do mais para o menos, vamos falar assim, responsável ou para o não responsável. E aqui, o que eu trouxe para vocês? Aqui são as 3, vamos falar, esferas da sustentabilidade, as intersecções de cada uma delas, e vamos tratar cada uma delas aqui. O número 8 aqui, o tipo número 8, o não responsável, ele está de fora. Então, ele não tem nada, ele não faz nada, ele não quer saber de nada. Quando a gente pensa nos responsáveis emergentes, a gente está falando dos 5, 6 e 7. O 5, ele é o moralmente excelente. O 6, ele tem uma ótima valorização do stakeholder. E o 7º, ele é ótimo no tripé da sustentabilidade. Porque sustentabilidade por si só é um pilar. Agora, não quer dizer que se você é eticamente, vamos falar assim, moralmente excelente, que você está atendendo os pilares, os tripé da sustentabilidade. Você pode ser ético, mas não ser responsável socialmente, não ser responsável, não ter responsabilidade plena em relação à ética, em relação à sociedade e a própria, vamos falar assim, questão econômica da empresa. Na questão 6, a empresa ela valoriza muito os stakeholders dela, mas não necessariamente tem todas as suas decisões pautadas na ética. E não todas as suas decisões e o seu planejamento pautado no tripé da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, gente, é uma coisa importante que eu lembrei aqui. Vocês lembram do planejamento? Já tiveram aula de planejamento estratégico? A gente está tendo agora. Vocês estão tendo com o professor Tobias? Isso. Isso, tá. O professor Tobias, se ele já não falou, ele vai falar em alguma hora sobre o que é a estratégia, né? Vamos falar assim, puxa, o que é a estratégia? E sustentabilidade, ela se encaixa dentro da estratégia, em especial, vamos falar assim, dentro dos valores dessa empresa. Ela faz parte da estratégia da empresa. Ser sustentável tem que ser parte da estratégia da empresa. Ou você é ou você não é. No sentido de você valoriza o tripé ou não. E aí você pode ir galgando níveis de sustentabilidade à medida com que você vai evoluindo e se desenvolvendo. Mas existe esse cara aqui, né? Existe essa empresa aqui fora. E sustentabilidade, se a gente enxergar ela como estratégica para a empresa, você incorpora nos valores, nos objetivos, no desdobramento do planejamento estratégico de forma, eu falo assim, transversal. Então, a gente pode ver estratégia, vamos falar assim, na área de marketing, na área de RH, sustentabilidade na área de marketing, na área de RH, na área de finanças. A gente pode ver no desenvolvimento de produto, em operações. Então, sustentabilidade, ética e responsabilidade, gente, ela tá, vamos falar assim, ela tá em toda a parte, ela é como se fosse o ar o qual a empresa está imbuída.
Então, se a gente tem um ar limpo, vamos falar limpo, claro, o qual as pessoas entendem esses valores, esses princípios morais, as coisas vão evoluindo de uma maneira, vamos falar assim, de acordo com essa gestão Prime. Quando a gente tem um ambiente mais poluído, quando eu falo poluído, eu não estou falando poluição do ar, necessariamente, figurativamente, apesar de que pode se aplicar, mas o qual esses valores, esses princípios, esses objetivos não estão claros, não são nem necessariamente valorizados, o desenvolvimento dessa gestão Prime já fica comprometido. E vamos falar assim, então assim, é possível ser responsável emergente? São os primeiros passos. Ninguém começa, gente, sendo top responsável, é muito difícil. Nem nos países que a gente chama de desenvolvidos, eles são super top de responsabilidade. Até porque, gente, responsabilidade, sustentabilidade, eles são conceitos em constante evolução. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que se falou sobre sustentabilidade, não era nem este o conceito ainda, se falava em ecodesenvolvimento, foi mais ou menos na década de 60, 70, e aí teve um relatório em 1968 que foi feito pelo Clube de Roma, feito por cientistas. E eles estavam falando que o mundo ia acabar. Basicamente, assim, é isso. O mundo vai acabar porque os recursos vão esgotar, e os recursos vão esgotar porque a gente não está consumindo direito, a gente está poluindo demais, a população está crescendo muito, então, quer dizer assim, está tendo muito mais nascimento do que morte, e isso dá desequilíbrio, e as pessoas estão consumindo muito. Consumo sem reuso, quer dizer descarte, quer dizer poluição. Entre outras 20 variáveis que eles listaram ali. Isso, então, assim, isso foi chamado de ecodesenvolvimento. E esse, vamos falar assim, disso daqui, para o que a gente escuta hoje, e a gente escuta, vamos falar assim, o ambiente social, o ambiente natural, o ambiente econômico, nossa, teve, vamos falar assim, de 1960 para hoje, tem uma distância grande. Então, esses conceitos de gestão Prime, gestão responsável, sustentabilidade, eles são conceitos em evolução. A ética nas organizações, a governança nas organizações, tudo isso não são coisas novas. Ética não é um conceito novo, mas a forma como elas estão sendo utilizadas para melhorar a nossa vida, os nossos mecanismos de gestão, o nosso ambiente econômico, o mundo no qual a gente vive, isso sim, essas combinações estão em evolução. Aí a gente vem para o responsável avançado. E aí a gente tem o responsável e ético, né? A gente tem aqui a intersecção. Ele é responsável em relação aos seus stakeholders e ele também é ético nas suas ações. Aí a gente vem com o responsável e o sustentável, então ele preza por ações de sustentabilidade dentro do tripé e ainda assim valoriza, vamos falar assim, a responsabilidade perante seus stakeholders. E aí a gente tem também o quê? O ético e o sustentável. Que é, vamos falar assim, aquele que está raciocinando se aquilo que ele está fazendo é ético em relação aos stakes e aos stockholders. Então, se as atitudes da empresa são éticas, estão dentro dos padrões de governança, e se a estratégia dele está dentro do tripé da sustentabilidade. Pessoal, e aí a gente vai para o Prime, que é quem tem todo mundo, que é esse pontinho número 1. Se a gente começar uma discussão aqui, vamos falar assim, aqui dentro desse nosso desenho, e falar assim, vamos dar uma empresa, o que é a número 1, vocês conseguem dar um exemplo? Que vocês colocam a mão no fogo, que ela é sustentável, responsável e ética. A Natura entraria, professora, como exemplo? Ela pode ser um exemplo. Ela batalhou bastante para galgar vamos falar assim, para galgar esse caminho. E uma responsável e ética? Ou uma que
não é responsável e não é ética. Ou o contrário. Porque às vezes a gente também pode identificar o contrário. Através dos escândalos e das crises. A gente tem muito mais informação do que está errado do que daquilo que está certo. Uma que eu acredito que não foi responsável e nem ética foi a Vale. A Vale? A Odebrecht, por Na exemplo. verdade, ela não tem parte nenhum desses, né? Se a gente pensar em todas aquelas que tiveram vamos falar assim, os problemas com os desdobramentos políticos, a gente está mexendo aí em uma questão de responsabilidade, sim, e uma questão de ética. Se pensarmos em empresas o qual maquiaram seus resultados, e isso é chamado de greenwashing, acho que vai aparecer daqui a pouquinho, que quer dizer, você tem um relatório de sustentabilidade. Hoje as empresas fazem relatórios de sustentabilidade para informar dos seus stakes e dos seus stockholders sobre as suas atitudes responsáveis. Se aquilo só está no papel e não está na prática, isso é chamado de greenwashing. Você pega lá e dá um banho verde. Greenwashing é banho verde. Dá um banho verde, que eu tô falando. Isso é antiético também. Sim, pois não. Gustavo. A senhora está falando do greenwash, né? Eu vi que o Banco do Brasil ele foi uma das empresas mais bem avaliadas em empresa sustentável. É verdade isso? Porque, tipo, banco, né? Sei lá. O banco pode ser sustentável, gente. Nada está impedindo que ele não o seja. Gustavo, mas essa é uma pergunta bem interessante. A sustentabilidade, ela tem o tripé, né? Ela tem a parte financeira, ela tem a parte social e ela tem a parte ambiental. O Banco do Brasil, ele tem diversas ações, tanto sociais quanto ambientais. Então, assim, ele trabalha os outros dois pilares, que não é só o financeiro, que é o core business da empresa, né? Então, a gente tem aí uma questão de verificar qual que é o core business da empresa e se ele é adequado ou não. Mas se a gente pensar, por exemplo, na questão de, a questão financeira e de sustentabilidade dele, ele está conseguindo, vamos falar assim, fazer, por exemplo, fazer as atividades dele e rentabilizar o banco de uma maneira o qual ele preze pelos stakeholders e seja ético em relação a tudo aquilo que ele está fazendo. O Banco do Brasil é uma empresa bastante consolidada. E ele pode, inclusive, ter ações, vamos falar assim, dentro do core business dele, voltado à parte social e ambiental, que é o quê? Eu vou emprestar dinheiro para determinados investidores, e aí eu quero ver se esse investimento que eles estão me apresentando, o plano de negócios, o plano estratégico deles, né, para eu emprestar, se tem os aspectos, se estão de acordo com as filosofias do nosso negócio de sustentabilidade. Essa é uma maneira. E essa é uma maneira que está estampado nos nossos jornais agora, todos os dias, esse ano, que os investidores estão passando a exigir das empresas, o qual eles investem, que elas tenham soluções ambientais, que tenham soluções sociais, que elas estejam comprometidas com a sustentabilidade. Vocês acompanham o jornal? Ou acompanham o Terra, a CNN, o Jornal Nacional? Vocês assistem ou leem? Sim, professora. Acompanho. Então, a nossa temática, o nosso tema, está mais, vamos falar assim, está mais nas páginas dos jornais, está mais nas telas, vocês podem imaginar. Então, assim, qualquer notícia que a gente pode abrir, a gente consegue enxergar um lado da sustentabilidade ali presente. Dúvidas, perguntas, sugestões, comentários? Eu acho, professora, só pontualizando, eu trabalhei numa construtora onde todos os anos ela ia muito forte para as premiações ligadas à sustentabilidade, para se manter sempre entre as primeiras.
Então, eu acho que atualmente, devido à evolução anual das coisas, as empresas estão correndo, dando muito mais atenção a isso, porque ela é vista de uma forma diferente. Se ela aplicar esse tipo de sustentabilidade, de respeito, de ética, de uma forma mais, vamos usar o termo, agressiva, do que antigamente. Então, hoje, se ela praticar de uma forma mais vigorosa, ela é reconhecida por isso. E no ambiente onde ela está, pode ser considerado um diferencial. Então, eu acredito que hoje, o momento que a gente vive, incentiva as empresas a procurarem esse tipo de ferramenta, esse tipo de atitude. Sim, com certeza. E agora as empresas estão valorizando querendo ver os indicadores de sustentabilidade para poder investir ou não em determinada empresa. Então, trazer capital estrangeiro, trazer capital interno, se a empresa ela é ou não é sustentável, se ela está agindo de acordo com as premissas e com os valores e os princípios, não só nacionais, mas globais. Porque sustentabilidade, gente, não é um conceito do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa. Sustentabilidade é um conceito global. Por quê? Porque a gente vive num único mundo. Não tem, vamos falar assim, se a floresta aqui queima, vai ter desdobramento, gente, do outro lado do mundo. É por isso que está tendo tanto alarde em relação à floresta amazônica. É claro que existe a importância da biodiversidade, do meio ambiente, mas existe também a questão do aquecimento global. E o aquecimento global, ele se queima no Brasil, ele afeta o Brasil e afeta outras regiões. Fora, vamos falar assim, o tanto de potencial de remédio que a gente perde, tem a quantidade de área verde. E tudo isso está sendo, vamos falar assim, está sendo muito bem observado pelo mundo. É claro que a gente existe esta face, mas existe sempre a outra, vamos falar assim, a outra face da moeda, né? É tudo lindo, mas nós não podemos ser ingênuos. Quando eles começam a falar da queimada da Amazônia, e isso em relação ao agronegócio, e a julgar totalmente o agronegócio pela queimada da Amazônia, sem ter propriedade, sem ter embasamento de fatos e dados, isso pode dar um problema. Então, à medida que você coloca uma informação no mercado, você precisa estar muito seguro de que aquilo é realmente. Por quê? Porque senão isso pode virar uma barreira não tarifária. Imagina só nós, do agronegócio, o Brasil depende muito do agronegócio, deixar de exportar porque alguém disse alguma coisa que não deveria. Então, e aí cai numa questão de responsabilidade com o stakeholder, aí cai numa questão de falta de ética, então cai, vamos falar assim, nos outros círculos aqui. Então, para vocês verem que uma gestão Prime, independente se é da empresa, se é da nossa vida, se é da nossa fala, se é do jeito que a gente escreve, se é da gestão pública, uma gestão Prime, ela está abarcando vamos falar assim, essas 3 esferas. E o miolo dela é o que interessa, que é a intersecção de tudo isso. E aí aqui vem a parte da evolução. Eu já contei um pouquinho vamos falar assim, da história da sustentabilidade para vocês, mas aqui vocês já tiveram TGA, não tiveram? Teoria Geral da Administração? Já tivemos já. Sim, tivemos. Eu vou passar rapidamente recordando um pouco o TGA, porque a gente vai falar das fases da administração aqui. Então, aqui é a evolução da gestão convencional. E a importância que ela teve para, vamos falar assim, gestão responsável. Então, a gente está num movimento de evolução. Então, começa que a gente tinha a ciência e a administração. Então, a gente tinha o aprendizado administrativo, a administração científica, a gente tinha aquele movimento do Fordismo. Então, assim, você pode encomendar o carro que você quiser, da cor que você quiser, contanto que seja um Ford preto. A gente tem a burocracia, então, a questão, vamos falar assim, da formalização.
Aí a gente vem para a parte de contingências e estruturas. Então, as contingências organizacionais e estruturas, os modelos de liderança, os modelos de hierarquia, a estratégia vinculada à estrutura organizacional. Então, assim, a gente vai ter uma estrutura horizontal ou verticalizada. Tudo isso impacta, por quê? Porque o processo de tomada de decisão está evoluindo aqui. Quem que é o líder? Como que é o bom líder? Quais características que tem? Aqui era uma coisa, gente. O líder era o chefe. Hoje, se a gente pegar numa empresa, vamos falar assim, de tecnologia, uma unicórnio, você vai falar que o teu líder é o chefe? Provavelmente não. Provavelmente o teu líder vai ser o seu líder de linha ou o seu líder de página, e ele vai ser, vamos falar assim, um colega teu de trabalho com alguma responsabilidade a mais, mas não necessariamente ele é teu chefe. Agora, aqui, quando a gente tinha a questão da hierarquia, que era muito, vamos falar assim, que era muito pesada e estratégica. Aí a gente vai para a teoria de relações humanas e comportamentais, né? Então, teoria de X e Y. As teorias de liderança começam a evoluir para os tipos de liderança, como que eles acontecem. Teoria da motivação. Então, a gente aqui tem, vamos falar, um momento, eu falo que é RH muito forte, mas é um momento, na verdade, não é RH, é humanização da ciência da administração muito forte. O que motiva o ser humano? A gente, vamos falar assim, trabalha só simplesmente para obtenção de dinheiro? Não era só isso. Se fosse só isso, toda a teoria de, vamos falar assim, tudo que a gente tem sobre sustentabilidade cai por terra, porque aí só um pilar ele é valorizado. Só o econômico-financeiro. E o restante? E o bem-estar social? E o bem-estar ambiental? E pensar nas gerações futuras? E aí a gente vem para a matemática, a gente vem para a ciência administrativa, teoria da decisão, então como acontece o processo de tomada de decisão. Aí a gente tem Nash, e aí começa a fazer as conjecturas assim, puxa, isso aqui colocado como matemática, mas é possível haver uma formalização desse processo ou existem algumas características que elas são, vamos falar, subjetivas? Consequentemente, entramos na teoria de sistemas, dinâmica e complexidade. E aí a gente cai na teoria do caos. Então, nada é concreto. Teoria de sistemas, teorias de diversos ambientes de trabalho, estudos empíricos sobre a questão do sucesso. Então, aqui a gente começa a trabalhar com múltiplos tipos de ambiente acontecendo ao mesmo tempo. E como que acontece a tomada de decisão? E não por fim, mas um dos, vamos falar, mais recentes, né? A gente tem a gestão da eficiência. Aí a gente vai lembrar do Toyota, sistema Toyota, gestão enxuta, Lean, Six Sigma, que é a parte de focar na eficiência do processo, ter tudo mais enxuto possível, mais eficiente possível, com o mínimo de espaço ocupado. E aí a gente, vamos falar assim, aqui vem vamos falar assim, nesse período vamos falar assim, da eficiência, vem essa a influência japonesa muito forte. E não por último, mas aí a gente tem Peter Drucker, Porter, a construção de uma vantagem competitiva para a empresa como fonte de estratégia. A estratégia da empresa é construir uma vantagem competitiva seja para a empresa, seja para produto, o qual ela possa auferir ganhos extraordinários e com isso possa reinvestir. O que vocês acharam dessa pop-up sobre as teorias da administração? Como que cada uma delas influencia no que hoje é sustentabilidade? Eu acho que está tudo dentro do que eu disse mesmo. Enxerga assim, que nessa linha, essa forma linear de ver as coisas, tudo é coligado a uma forma anterior de enxergar as coisas.
Então, é uma evolução onde as pessoas vão vendo que, vamos colocar, que cada causa tem o seu efeito e tentando melhorar isso com o passar do tempo, com a evolução de cada processo, de cada ação, de cada, vamos colocar, de cada pop-up mesmo, de tentar fazer as coisas acontecerem da forma correta, e não da forma em que seja melhor benéfico para si próprio, seja benéfico para o meio onde você está tentando ajudar de alguma forma. É isso aí, é bem por aí, Matheus. Quem mais? Senão eu vou dar um exemplo para causar com a vida de vocês hoje de noite. Um exemplo não, uma provocação, porque eu não dou exemplos, eu provoco. Situação que estamos vivendo hoje, gente. Assim, já estamos vivendo numa determinada situação de paz. Mas o Covid, pandemia. Como que pandemia afeta... a gente está falando de empresas, ambiente empresarial, e afeta o ambiente empresarial. Mas como a pandemia, essa situação qual estamos passando, essa necessidade da gente reestruturar a nossa, vamos falar assim, o nosso dia a dia acadêmico, então da faculdade, do trabalho, da nossa casa, da forma com que a gente faz compra, da forma com que a gente vai andar na rua, da forma com que a gente sai, se diverte. Tudo isso que, vamos falar assim, a gente tinha até, sei lá, o carnaval é um jeito de fazer as coisas, e depois estamos sendo impostos dentro de uma outra maneira, porque não é uma coisa que ela é natural. Como que vocês ligam isso daqui com o conceito de sustentabilidade? Eu quero ouvir 3 pessoas. Professora. Sim, Gustavo. Professora? Sim. Então, acho que esse conceito da pandemia é o que trouxe para a sustentabilidade, né, nas empresas. Eu acho que a empresa pensou um pouco no custo dela, né? Mas enfim, acho que gerou a sustentabilidade, que é o home office, né? Que é você não precisar se deslocar até a empresa, então economizando com o carro, né? Enfim, lógico que dá mais qualidade de vida para a pessoa, ela pode trabalhar de casa, mas eu acho que cortando um pouco o custo de ter o ambiente empresarial, a empresa, querendo ou não, acho que acaba corroborando para ter a sustentabilidade um pouco melhor, né? Quem mais? A gente tem a questão do custo, sim, a gente tem a questão de custo, e vamos falar assim, custo para a empresa de alimentação, locação, porque muitos dos imóveis das empresas são locados, especialmente escritórios e serviços. A gente tem a questão do transporte também, então, assim, redução de deslocamento, redução de poluição e redução de perigo, redução de gente na rua. Então, existe esse lado da sustentabilidade financeiro, ambiental, social. Existe o outro lado que você também muito bem colocou, Gustavo, vamos falar assim, da pessoa ter uma qualidade de vida que pode ser, inclusive, melhor, porque consegue acomodar as coisas pelo fato de não ter que se deslocar, não ficar horas e horas no trânsito, ou estar mais próximo da sua família, mesmo que não sejam todos os dias, mas achar um equilíbrio melhor. Mas o que mais que a pandemia provoca em termos de reflexão para a gente? Matheus, eu te interrompi. Não, eu ia dizer que a pandemia, a gente teve que se acostumar a viver de uma forma mais limitada. Então, antes que você ia todos os dias a um mercado, por exemplo, para comprar coisas que você não precisava naquele momento, mas que você queria ter por prazer próprio mesmo, você teve que abrir mão dessas coisas, porque nesse momento você não tem cabimento para isso. Então, você passa a cuidar melhor de você e do ambiente onde você se encontra. Porque você tem que fazer as coisas de uma forma muito mais assertiva. Você não tem um espaço para, por exemplo, fazer um mercado e comprar, vamos colocar assim,
R$ 1.000 de besteira e 3 dias depois ir comprar novamente. Então, hoje você está muito mais limitado. E essa limitação te faz associar que você precisa ser mais contido. E sem contar que a pandemia mostrou para todo mundo que somos, vamos usar o termo, seres humanos. Que a gente está sujeito a doenças, a vírus, e que a gente não é todo poderoso. Então, isso faz a pessoa entender que ela tem que cuidar não só de si própria, como de tudo que está ao seu redor. Porque se ela não cuidar, não zelar por aquilo que ela tem, um dia ela vai ficar sem nada, basicamente. Quem mais? Alguém mais antes de eu fazer o comentário? Professora, pegando o gancho do Matheus, eu tenho um exemplo também que eu moro aqui do lado de casa, tem muitas baladinhas, né? É do lado mesmo. Tem muitas baladinhas e quando eu chegava do serviço à noite, eu percebia que eles descartavam muito lixo. Assim, era sacos e mais sacos de lixo, coisa que hoje eu não vejo, né? Por conta que tá tudo fechado, né? Então, eu acho que isso também deve fazer uma grande diferença, né? Na sustentabilidade, esse descarte de lixo que eles faziam. Sim, a questão do lixo melhorou bastante. A questão do zelar pelo bem-estar também melhorou bastante. E até o fato da gente viver um momento de muita incerteza, seja, eu tô falando, seja pela vida, seja em relação ao grau de empregabilidade, seja, vamos falar, se eu fico doente ou não, se eu posso sair na rua, se eu não posso, nós ficamos realmente mais contidos em relação àquilo que a gente compra para ir para o essencial. E nisso, a questão do desperdício, ela também ela é intrinsecamente tratada. Se a gente tem esse momento e aproveita esse momento para refletir, vamos falar assim, muitas casas, elas reduziram o consumo que tinham extraordinários e melhoraram a qualidade das suas alimentações, por exemplo. Então, por quê? Porque deixaram de comprar o que o Matheus chamou de besteira. Deixaram ou deram vamos falar, uma acomodada melhor nisso e as pessoas passaram a comer melhor. Passaram a comer melhor e, consequentemente, se come melhor. Quando eu falo comer melhor é com qualidade. O bem-estar, a questão da vida, isso protege muito. Eu chamo isso de cura pela natureza. Mas a gente também tem uma questão aí que assim vamos falar assim, que é a questão da socialização. Para nós é muito importante ser sociável. Eu espero, pelo menos, eu acho que aqui na nossa sala todo mundo é bastante sociável, todo mundo conversa. Talvez vocês iam gostar muito mais da gente ter aula presencial. E tem toda uma questão de motivação intrínseca nisso. Então, assim, ao mesmo passo que tiveram pessoas que se adaptaram bem ao sistema de home office, outras pessoas, vamos falar, sentem muita falta do trabalho no local de trabalho, por N características, e uma delas pode ser a questão da motivação. A motivação do próprio ambiente de trabalho, o ambiente silencioso, ou o tipo de trabalho não dá para fazer de casa. Ou a televisão está tentando demais, ou as pessoas que estão ao redor. Então, existe, vamos falar assim, uma questão também de o que, nesse caso, puxa, essa pessoa não consegue dentro da sua casa, ficar dentro da sua casa, ou essa família não consegue lidar com os seus filhos. Essa família não consegue ficar unida quando está perante uma situação difícil. Essas são situações, gente, que são para refletir. Não é que vai acontecer uma pandemia por ano. A gente espera que não aconteça. Mas sustentabilidade, ela abrange tudo, vamos falar assim, todo esse conjunto também da parte social. E a nossa capacidade de estarmos em grupo. E a nossa capacidade de respeitarmos o outro. E a capacidade dos nossos filhos, no caso de quem tem filhos, de respeitar também o momento da gente, o qual estamos trabalhando para o benefício da própria família. E qual que é o equilíbrio entre, vamos falar assim, entre as pessoas ali na família para gerenciar esse organismo todo, sendo que ninguém pode sair para, sei lá, ir para a escola, ir para o trabalho, mas que todo mundo está convivendo em conjunto.
Então, aqui a gente tem um processo de evolução, e é um processo de evolução da ciência da administração, de como a empresa evolui em termos de percepção e daquilo que é importante. A gente tem um processo de evolução da própria sociedade em si, dos valores o qual ela carrega, da própria percepção do que vamos falar assim, da importância dos recursos naturais. E isso, o conceito de sustentabilidade, ele evolui com a ciência da administração e com, vamos falar assim, com as ciências ambientais e com as ciências sociais, todas em paralelo. Tudo bem? Sim, sim. Sim, sim. Bom, Tranquilo. Vamos passar então para tentar fazer um contraste entre o quê? O gestor responsável Prime e o gestor convencional. Aqui é simplesmente um estabelecimento de paralelos. Então, assim, o primeiro é o saber, o domínio, a amplitude do domínio dessas pessoas. No gestor convencional, a gente tem o conhecimento, a proficiência em uma determinada área. Ele é quadradinho ali. Quando a gente olha para um gestor Prime, ele tem campos de interesse do negócio. Então, assim, como a gente está tratando de conceitos transversais, como eu disse, sustentabilidade, responsabilidade, ética, por exemplo, se a gente está falando de uma determinada área, finanças, ponto final. No convencional, ele só vai entender de finanças. No gestor Prime financeiro, quer dizer, ele é da área de finanças, entende dessa determinada área, mas ele entende o quê? O que são, vamos falar assim, quem são os stakeholders da empresa, quais as necessidades, por exemplo, se a gente pegar um exemplo da Natura, dos fornecedores que estão lá na Amazônia, os que estão na Caatinga, dos diferentes biomas brasileiros. Qual que é a percepção, vamos falar assim, que é a percepção do público-alvo? Por quê? Porque isso vai impactar na precificação de um novo produto, ainda que essa pessoa seja um gestor financeiro. Quando a gente pensa na parte processual, que é o fazer, então aqui eu traduzo em verbos, né? Então, saber, fazer, interagir e ser. Quando a gente vai para o fazer, a gente tem um gestor convencional que tem conceitos e que faz diagnósticos. Então, ele analisa a situação complexa, olha para o caos, né? E fornece vamos falar assim, as respostas adequadas para cada uma daqueles questionamentos. Quando a gente olha para um gestor Prime, a gente pensa assim, bom, ele vai pensar no sistema como um todo. Então, é um pensamento mais ele é sistêmico, porque ele não abrange uma única, vamos falar assim, uma única frente. Ele tem um trabalho interdisciplinar, tem um processo de tomada de decisão pautado pela ética, sustentabilidade e responsabilidade. Então, ele não simplesmente fornece uma resposta. Ele vai elaborar um processo de tomada de decisão. Quando a gente vai para o social, que é o interagir, a gente tem a questão das políticas, que é exercer influência sobre alguém. A gente tem a questão da comunicação, da liderança e da delegação. Então, aqui, quando a gente fala de política, a gente está navegando dentro da esfera vertical da empresa. Comunicação é como você pode falar tanto em público quanto para o seu time, quanto para, vamos falar assim, quanto para aqueles que estão acima de você ou seus pares. E a liderança e a delegação, aí a gente está tratando da equipe. Quando a gente está falando com um gestor Prime, a gente tem redes sociais, a gente tem comunicação com os stakeholders. Então, seja o seu chefe, seja o seu time, seja os seus pares, todo mundo é stakeholder do processo qual você está fazendo. Então, stakeholder, não, vamos falar assim, ele engloba o time, vamos falar assim, o time interno. Ele não é só as partes interessadas da empresa, vamos falar fora da empresa, e aí o ambiente de trabalho, os funcionários da empresa. Não. Se a gente pensar, quem são os meus stakeholders? Bom, eu tenho um stakeholder que é o coordenador da administração, eu tenho um stakeholder que são vocês, tenho um stakeholder que é o coordenador da engenharia, os meus alunos da engenharia, os meus alunos do mestrado, tem a coordenadora do mestrado, tem os meus stakeholders que são os meus pares professores do mestrado. O professor Tobias é meu par no mestrado e meu par stakeholder dentro da administração. Então, eles são múltiplos.
E aí tem as habilidades do agente, vamos falar assim, a habilidade de ser agente de mudança. E a habilidade de exercer a crítica, de ter um olhar crítico para poder, vamos falar assim, fazer essa mudança acontecer através desses meios de comunicação e desses relacionamentos que vão sendo tecidos, e não simplesmente mandar fazer. Ah, é porque é assim que tem que ser feito. É claro para vocês isso, essa diferença? Sim, tipo, ele sabe analisar bem mais o ambiente e fazer de uma forma melhor, enquanto o outro só segue as regras quadradas, tipo, de uma forma mais direta. Isso. E aí a gente tem o ser, que é, bom, é a questão de tenacidade, então, resistência a grandes cargas de trabalho, situações de grande estresse, então, assim, o quanto a pessoa, o ser humano, aguenta. Aí tem a eficiência dessa pessoa, a eficácia e a lealdade. Esses são valores do gestor convencional. Quando a gente vai para o gestor Prime, tem a meta-perspectiva, então tem a questão de empatia, a atitude de abraçar o problema. Então, assim, não é que você vai ter muita carga de trabalho, não é que isso simplesmente desapareceu, mas você abraça o problema. Gente, eu chamo lá no interior de abraçar a jaca. Bom, vamos abraçar a jaca porque não tem outro jeito. E abraçar as causas, ter atitudes e falar assim, não, vamos nos comprometer por inteiro. Consciência desse problema, consenso e o senso de urgência. O que é para hoje, o que é para amanhã, o que foi para ontem, qual que é o senso de urgência para fazer as entregas, para fazer o planejamento? E qual que é a sua percepção de você mesmo, da sua própria evolução? Eu não sei se vocês repararam, mas uma das questões que são abordadas, uma questão essencial que é abordada no trabalho de vocês é exatamente vocês agirem dessa maneira dentro de um ambiente o qual é confortável para vocês, o qual vocês mesmos escolheram. Então, vocês escolheram o domínio qual vocês querem trabalhar, o processo, vocês vão delimitar como isso vai acontecer, como que vocês vão tomar decisão dentro de princípios. Vocês vão interagir com as pessoas o qual estão próximos, mas vocês vão interagir com elas e desenvolver as habilidades necessárias para serem agentes de mudança e fazerem as críticas das atitudes atuais para que elas sejam transformadoras. Mas para isso, vocês também estão se autotransformando. Então, tendo uma percepção própria, aula a aula, eu espero só estar contribuindo, porque isso parte de nós mesmos, então, cada um de vocês, da sua própria percepção interna e dessa transformação, o qual estamos tentando fazer em conjunto. No final das contas, o resultado do trabalho de vocês é um pouco isso. Com externalidades positivas para vários stakeholders. Perguntas? Por enquanto ainda não. Bom, então o processo da gestão responsável, ele gira em torno... Então, assim, a gente tem, vamos falar assim, os papéis da administração, no final das contas, que é planejamento, organização, liderança e controle, ele girando em torno desses 3 pilares, que é a ética, a sustentabilidade e a responsabilidade. E tudo o que a gente for fazer, tudo que vocês forem fazendo e desenvolvendo ao longo do trabalho de vocês, eu quero que vocês sempre pensem muito, vamos falar assim, com essa cabeça e tentem, vamos falar assim, olhar para essas atitudes, vamos falar assim, e comparar umas com as outras. É só quando a gente consegue ter a percepção interna, vamos falar assim, a percepção própria do que está acontecendo que a gente consegue mudar. A gente nunca muda pelo outro. A gente muda por nós mesmos, em qualquer idade que seja. O que importa é muito mais o que a nossa percepção. Tá legal? Perfeito. Ok. Pessoal,
Acho que hoje eu já cansei bastante vocês, ou vocês querem continuar? Por mim tá tudo ótimo. Para a próxima aula, eu queria que vocês, então, primeiro, olhassem o que vocês fizeram e, vamos falar, fizessem uma análise crítica, né, do que vocês fizeram. Se vocês precisarem fazer alterações, façam. Então, assim, do objeto de pesquisa que vocês vão fazer, por que ele é importante, e aí, o que eu queria que vocês refletissem, começassem a refletir, tá? E eu tô falando começar pesquisa, então, quem vai falar de desperdício, pesquisa um pouquinho sobre desperdício. Quem vai falar sobre água, vamos falar assim, a água, pesquisa um pouco sobre isso. Quem vai falar sobre reuso, a mesma coisa. Quem vai falar sobre descarte. Mas por que eu tô falando pesquisa um pouquinho? Porque essa parte da pesquisa, desse embasamento sobre o que vocês estão mexendo, eu, Fernanda, aconselho vocês a fazerem um pouco por semana e não numa batelada só. Por quê? Porque esse é um processo que ele tende a ter vamos falar assim, a ser mais cansativo. Vocês vão ter que ler bastante. Então, façam aos poucos. Caminhem um pouco com essas duas questões aqui que eu estou colocando para vocês, que é quais seriam as etapas e o que deveria ser feito para chegar à solução. Então, vocês têm um problema e vocês têm a solução aonde mais ou menos vocês querem chegar. Vocês podem até falar desperdício zero, vocês falam assim, total aproveitamento, ou descarte total de óleo em lugar devido. Então, assim, vocês vão ter uma função objetivo e da onde vocês estão partindo. Essa é uma coisa que eu queria que vocês fizessem. Mensura. Vamos falar assim, vamos dar nome aos bois, ou número a eles, né? De onde estamos partindo, para onde vamos? No caso de quem tem muito volume, fotografe. Faça fotografias. Porque, por exemplo, no caso aqui da Patrícia, do reuso de imóveis, talvez ela não consiga dimensionar em volume, mas ela consiga fotografar, vamos falar assim, aquilo que ela pretende fazer, ou exemplos daquilo que ela pretende fazer e coisas que ela já fez. E aí ela vai fotografar o processo. E aí eu queria que vocês começassem a pensar em sugestões, em assim, o que pode ser feito para mudar, para chegar, o que poderia ser feito para mudar e qual que é o papel de vocês nessa intervenção. Por que eu estou pedindo para vocês começarem a pensar nisso? Porque isso também não é uma coisa que vamos falar assim, na próxima aula vocês vão trazer tudo pronto. Não, na próxima aula a gente vai ter, eu vou iniciar com a aula, com a teoria, mas eu gostaria de caminhar com os trabalhos, discutindo os trabalhos, e aí vocês vão evoluindo. Mas eu gostaria de contar e queria pedir muito a participação de vocês. Pelo que eu vi dos trabalhos de vocês, vocês são super criativos, vocês têm uma percepção da realidade fantástica. Eu achei muito legal o que vocês compartilharam comigo. Então, eu acredito que se vocês puderem, quando um colega estiver apresentando, falando, na verdade, o que está fazendo, que aqueles que tiverem alguma ideia puderem falar, compartilhar com o colega, eu acho que vai ser muito proveitoso. Mesmo que a gente não discuta todos os trabalhos, todas as aulas, que é pelo que eu entendi, nós seremos em mais ou menos 20. Mesmo que a gente discuta 10 trabalhos e já agrupados, né, por temática e 10 trabalhos na outra aula, eu acho que a contribuição de vocês para o trabalho dos demais é muito preciosa, além de ser uma ação muito responsável e bem de acordo com a nossa teoria. Posso contar com a ajuda de vocês? Sim. Sim, professora. Pessoal, perguntas? Perguntas, questões, dúvidas, comentários? Professora. Sim? Sobre o meu trabalho, eu coloquei sobre o descarte e até mesmo separação de lixo, que é uma coisa que eu já fazia onde eu morava e hoje eu não tenho mais esse costume.
No caso, isso entra como reuso ou seria mais só a parte de descarte mesmo? E aí tem um assunto relacionado só exatamente isso mesmo? Não sei. Você pode abordar as duas coisas, Ricardo. Você pode fazer tanto a parte de reuso como a parte de descarte. Tá. Porque tem a parte, vamos falar, quando a gente fala de lixo, tem a parte da reutilização, então dá uma nova destinação. Tem a parte de reciclagem, então a separação desse lixo. E tem a parte, vamos falar assim, de redução do desperdício do lixo. Eu acho que é o seguinte, você pode inclusive segregar na vida prática, mas eu gostaria que você só tivesse uma meta para o trabalho daqui. Você pode, na tua vida, aplicar amplamente e encorajo todo mundo a fazer isso. Se vocês tiverem novas metas ou se inspirarem pelo trabalho dos demais, façam, gente. Mas em termos de, vamos falar assim, de controle, porque vocês vão ter que anotar semanalmente ou às vezes até diariamente resultados. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com descarte de alimentos vai ter que, vamos falar assim, ter uma métrica que seja um pote padrão ou que seja uma balança para ficar, vamos falar assim, mensurando aquilo que está sendo descartado. Vamos falar assim, vamos falar assim, quem vai mexer com separação do lixo vai ter a figura de tudo junto, mas depois vai ter, vamos falar assim, como separar e ver qual que é o volume, por exemplo, de papel, qual que é o volume de plástico, qual que é o volume de orgânico. Por quê? Porque a questão da mensuração e da conscientização que vai trazer para vocês resultados. Então, por isso que eu falo assim, olha, para fins de trabalho, vamos adotar uma única frente. Para fins de vida, vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Tranquilo, beleza. Professora, aquela hora meu áudio estava ruim, agora eu tô conseguindo compreender. Vamos lá, Rodrigo. O seu trabalho, você falou da redução do consumo de corpo descartável na sua empresa, não é isso? Isso mesmo. Na realidade é uma percepção... pode falar. Não, pode falar. Não, na realidade é uma percepção que, tipo, eu tenho já de algum tempo que eu percebo lá, e eu quis trazer essa situação pro trabalho, essa redução do consumo. Ideia, né? Até coloquei lá na introdução, era de sugerir de cada colaborador trazer um copo, uma caneca de casa, né? Porque o consumo lá é meio que descabível. Teve situações de presenciar, tipo, vai tomar um café da manhã, a pessoa entra na cozinha, vai tomar um copo de água, pega um copo, joga fora e pega outro para tomar café. Então, a minha ideia é isso, é tentar reduzir o número do consumo de copo descartável na empresa, né? Eu acho que isso é muito legal. Um tema muito legal e muito legal que você vai tentar abordar a sua empresa. Você tem uma ideia bem legal. Aquela hora que você a gente não estava conseguindo te ouvir, por isso que eu falei assim, não, depois a gente conversa. Eu achei bem interessante você abordar a empresa, é um problema corrente. O fato da gente estar em pandemia vai impactar, Rodrigo? Eu não sei como que está o regime da empresa o qual você está trabalhando, porque, gente, tem empresas que estão trabalhando normalmente. Por quê? Porque nós precisamos delas. Tá? Rodrigo? Sim. Não, a gente tá trabalhando presencialmente normal. E a minha ideia é essa, professora. Como eu tenho muito acesso assim, a lançamento de nota, muito trabalho próximo ao compras, então eu consigo ver o fluxo, né, do que compra e passar essa ideia de redução, né? Sim. Trabalhar isso mensalmente, eu consigo verificar. Então, acho que ficaria mais fácil para mim desenvolver o trabalho dessa maneira. Sim, você tem o fluxo de compra e você pode averiguar o fluxo de descarte diário. Sim. Assim, é só uma questão de você combinar internamente com quem vê isso. Com as áreas responsáveis, né? Isso.
para você primeiro você ter a informação de quantos copos são descartados por dia, por exemplo, a média de uma semana. Sim. Aí você vê todos os dias, os 5 dias, e você vai falar assim, a média de uma semana foi tanto. Porque como compra em caixa, né? Então dá para fazer mais ou menos essa média, né? Do quanto consome e o quanto de descarte. Isso. Então é isso. Perguntas, pessoal? Comentários? Na verdade, professora, eu queria fazer Tenho uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta. É referente ao meu trabalho. Enquanto a aula estava acontecendo, no comecinho, eu estava pensando em mudar o meu tema. Porque como o que eu coloquei já é um tema que acontece aqui em casa e fui bem, e aí eu queria um que a gente já tentou adaptar, já tentou fazer antes, que seria o descarte da separação do lixo, e aí a gente não conseguiu fazer, e aí eu gostaria de tentar fazer agora. Como estava acontecendo o trabalho, aí eu gostaria de saber se posso fazer essa alteração. Claro, Alice. Claro que sim. E todo mundo que quiser fazer alteração, pode fazer. A gente ainda está vamos falar assim, num início que é possível, e eu fiz esse debate todo para a gente comentar e para colocar vocês para refletirem se é factível. Por isso que eu estou pedindo qual que é a figura atual, aonde vocês desejam, porque aí vocês vão ter noção do trabalho que vai dar esse semestre para vocês. E aí vocês tomam uma decisão. Vai ser esse tema mesmo? Ótimo. Não, vou mudar de tema, já mudo o tema. E aí, o que acontece? Para a próxima semana, vocês vão entregar vamos falar assim, o tema revisado e mais essas tarefas adicionais. O trabalho de vocês, gente, vocês nunca vão entregar para mim só uma parte. Ele vai ser acumulativo. Vocês vão sempre colocando mais informações. E, bom, quem tiver algum interesse de fazer iniciação científica, eu vou pedir para vocês me procurarem por e-mail. Tá bom? É possível também ser feito. Beleza. Ok. Combinado, pessoal? Bom, eu desejo a minha boa noite para vocês. Qualquer dúvida, me mandem e-mail, me mandem mensagem. Eu estou à disposição de vocês, tá legal? Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, professora.